mercado de seguros é vasto e abrange até aquilo que menos imaginamos. Carro, casa, mobília, saúde, a própria vida pode ser segurada. A presente sessão do Aposto no Seguro propõe-se a falar sobre um seguro que garante proteção de residências em caso de incêndios e outros incidentes que coloquem o seu imóvel em risco. Sim, o seguro de condomínio. Isso mesmo, seguro de condomínio. Aperte o cinto de segurança. A viagem mais segura da sua televisão já começou e, como sempre, garantimos segurança do nosso passageiro. Você que nos acompanha, bem-vindo! Esta é uma coprodução TVM e Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique e SSM, neste espaço de educação financeira em seguros que visa a massificação do seguro em Moçambique. Aqui mostramos as vantagens de estar protegido através da contratação de um seguro. O Decreto 17/2013, de 26 de abril, regula o regime jurídico do condomínio. Prédios e outras moradias comuns têm no seguro de condomínio proteção garantida em caso de ocorrência de incêndios, por exemplo. Na conversa que se segue, saiba como proteger a sua residência de incêndios. Caro Leonildo Pelembe, vezes há em que se registram incêndios em condomínios e a primeira questão que se coloca é o que causou tal incêndio? Quais são as principais causas dos incêndios que ocorrem em condomínios? Quando nós olhamos para os condomínios, temos que perceber que existem várias causas que podem estar por detrás do surgimento dos incêndios. A principal das causas há de ser sempre o curto-circuito. O curto-circuito geralmente aparece da utilização errada de alguns materiais, como eletrodomésticos principalmente. Geralmente em condomínios o que nós verificamos é que os moradores fazem a ligação de condomínios de forma, digamos que, sem observar as capacidades elétricas desses condomínios que vêm nas especificações dos catálogos. É o primeiro aspecto. O outro aspecto também que está mais ou menos associado a este é fazer muitas ligações de eletrodomésticos nas mesmas terminais de energia. Falo de tomadas principalmente. Então o que nós temos visto de forma recorrente é isto. Muitas vezes é a ligação de televisores ou DVDs ou outros tipos de eletrodomésticos na mesma tomada, criando assim sobrecarga nas tensões e geralmente isso acaba terminando em curto-circuito. Outra forma que talvez pode não ser muito utilizada ou pode não ocorrer muito em condomínios são as ligações elétricas clandestinas, mas muitas vezes também estão por detrás tanto do surgimento do curto-circuito. Quando se fala de ligações elétricas clandestinas, referimos-nos a ligações geralmente sem observar as regras normais de instalação elétrica numa residência e às vezes isso acaba sendo através da utilização de materiais de baixa qualidade, muitas vezes feito por pessoas que também não percebem muito da área, portanto, de eletricidade. E isto acaba terminando também em curto-circuito. Outra forma de surgimento do curto-circuito em residências, geralmente também em condomínios, está associada a alguns materiais ou alguns tipos de eletrodomésticos ou materiais geralmente como carregadores, alguns ferros elétricos e até alguns incêndios em residências acontecem assim, porque os ferros de engomar, em particular os carregadores de telemóveis, acabam mesmo estando por detrás de, às vezes, mau contacto ou superfícies quentes que causam, como ferros de engomar, associados a alguns materiais altamente inflamáveis dentro de casa, como o caso de lençóis, a madeira, as alcatifas, os sofás. Então todos esses materiais rapidamente acabam estando por detrás do surgimento do incêndio. Agora, por último, uma das causas que geralmente causa muito incêndio é mesmo a questão das botijas de gás. Não é? Nas residências, as botijas de gás estão muito na origem dos incêndios, através
mesmo de, portanto, a falta de troca desses materiais. Muitos moradores, infelizmente, quando adquirem as botijas de gás, acabam não trocando os redutores e as mangueiras por muito tempo. E nesta utilização de mangueiras e de botijas de gás, muitas vezes há o processo de fritura ou de confecção de alimentos que acaba espargindo óleo por volta da zona do fogão e que acaba acumulando em jeito de gordura pelas mangueiras, não é? Isso acelera a degradação das mangueiras, criando um vazamento de gás no interior da cozinha. Então, primeiro porque não se troca a mangueira por muito tempo ou mesmo não se troca o redutor. Segundo porque a botija está dentro da cozinha, geralmente ao lado do fogão. E também porque quando cai este vazamento de gás, pode ser suficiente, em quantidades suficientes para que até o interruptor da lâmpada da cozinha seja suficiente para nós termos uma explosão na cozinha. Então, de uma forma geral, são essas as causas, esse é o cenário que podemos descrever numa residência e que pode estar, portanto, na origem de um incêndio. Mas talvez mesmo para terminar, é a questão da utilização de velas e candeeiros. Pode não ser um aspecto muito recorrente, talvez em condomínios, mas em casos em que não há corrente elétrica, seguramente que vai se recorrer aqui às velas ou aos candeeiros para poder haver iluminação dentro de casa. Então, estas também são algumas das causas que, de forma, digamos que significativa, têm trazido aqui incêndios nas residências e também aplica-se para o caso dos condomínios. A vida em condomínio é considerada segura, mas até um certo ponto. Ora, quais são os principais riscos a que estão expostos os moradores de condomínios e que podem pôr em causa a sua integridade física? O primeiro risco é o risco da asfixia, porque do incêndio decorrem produtos de combustão como fumaças, e são fumaças muito negras. Geralmente, quando nós temos alguns materiais dentro de casa, como o caso de eletrodomésticos, são feitos à base, boa parte do que constitui esse eletrodoméstico é plástico. Nós temos também os sofás, nós temos as madeiras, temos muito material plástico dentro de casa. E o pior incêndio que alguém pode estar perante ele é um incêndio de materiais, portanto, feitos à base de plástico, porque a fumaça é muito tóxica, é uma fumaça que dificulta a visibilidade, inclusive, dentro do espaço residencial. É o primeiro aspecto. Então, dava a dizer mesmo que se a pessoa inala de forma significativa essa fumaça, há de ter problemas sérios de asfixia, porque este fumo age diretamente sobre as vias respiratórias da vítima. É o primeiro risco. O segundo risco mesmo é de carbonização, porque havendo explosão da botija de gás, por exemplo, no interior da residência, concretamente na cozinha, posso garantir que ninguém sobrevive a esse tipo de explosões. E eu posso também assegurar que muitos dos que nos veem a esta altura, seja na residência ou seja num condomínio como tal, tem ou conhece alguém que tem uma botija de gás colocada ao lado do fogão. Então, isto acaba representando um perigo acrescido, porque a explosão da botija, primeiro, se quem estiver nas imediações, não há de ter a possibilidade de escapar com vida. Segundo, é um incêndio de per si, que para além de afetar a integridade física da vítima ou da pessoa que estiver por perto, também vai destruir de forma muito profunda as instalações ou a estrutura de residência que for atingida por este incêndio. Então, é o primeiro risco que falei da asfixia, o segundo é de explosão, de carbonização, e o terceiro tem a ver com a evacuação. O condomínio, geralmente, ele tem uma estrutura que precisa de um certo comando ou de uma autorização coordenada com o serviço de segurança para haver evacuação em caso de emergência. Então, se não houver esta coordenação, se o pessoal de segurança não estiver treinado e devidamente familiarizado com os procedimentos de evacuação no condomínio, há de acontecer que numa certa residência temos um incêndio ou algum vazamento de gás ou algum material tóxico ou mesmo até um assalto, uma ameaça de bomba que vai necessitar da evacuação imediata dos moradores do condomínio, e se não há esta coordenação, podemos ter aqui um risco elevado, uma ameaça elevada, portanto, ameaça de integridade física dos próprios moradores. Portanto, esses são os riscos, as ameaças que nós podemos descrever. Que trabalho de mobilização junto dos gestores e moradores de condomínios o Sensap tem estado a fazer no sentido de prevenirem casos de incêndios? Exato. Para prevenir incêndios em condomínios, primeiro é importante que todos os
moradores dos condomínios tenham capacitação, que é formação sobre essas matérias. Devem estar abalizados sobre as principais causas, os principais riscos e como é que devem agir. Primeiro, a primeira recomendação que nós temos a deixar, sendo a principal causa o curto-circuito, é que toda vez que nós vamos fazer ligações de eletrodomésticos, primeiro temos que observar as especificações que aparecem nos catálogos dos eletrodomésticos. Muitas vezes fazemos ligações, às vezes as tensões elétricas não são as habituais, as ideais, queria dizer, para poder satisfazer a intensidade que este eletrodoméstico vai exigir. Segundo, é não fazer múltiplas ligações na mesma terminal elétrica. Infelizmente, temos visto que algumas pessoas até retiram a parte das fichas para poder unir duas terminais de eletrodomésticos e sobrecarregar na mesma tensão elétrica. Isto acaba terminando, como disse, em curto-circuito. Também nós apelamos ao abandono das ligações elétricas clandestinas, porque, sem dúvida, isto termina sempre em curto-circuito. Primeiro, pelo material que é de baixa qualidade, que é utilizado. Segundo, para a falta de destreza ou mesmo formação das pessoas que de forma empírica fazem esse tipo de ligações elétricas clandestinas. E por fim, gostaríamos de recomendar também que houvesse uma separação pelo menos de uma parede entre uma botija de gás e um fogão a gás, visto que se houver algum mau funcionamento do fogão a gás, pelo menos causando este incêndio na zona da cozinha, a botija não vai ser atingida, porque esta só explode quando ela está inserida no meio em que existe um incêndio. E colocar o fogão ao lado da botija, seguramente é criar condições ideais para que, havendo qualquer tipo de aquecimento naquela zona, possa, portanto, haver aqui uma explosão e, como disse anteriormente, é muito fatal para quem estiver por perto. E para terminar, quais os principais constrangimentos que o SENSAP enfrenta no processo de combate aos incêndios? O SENSAP tem feito trabalho de sensibilização através de palestras, vistorias, algumas pensões, não só em estabelecimentos comerciais, mas também em condomínios, como nós estamos aqui a tratar. E também temos este projeto, não é, com a Associação de Seguros de Moçambique e o Instituto também de Supervisão das Seguradoras de Moçambique, de modo a que possamos criar sinergias que vão ter maior alcance, sob o ponto de vista de sensibilização dos moradores dos condomínios, para poderem aderir não só ao seguro, este pacote de seguro, que é bastante importante. Segundo a legislação nacional, é obrigatório que todos os moradores, tanto dos condomínios, se façam aderir a este pacote, a este seguro, porque daí decorrem vários benefícios. O principal objetivo do pacote de seguros é garantir que haja uma proteção, não só do ponto de vista de resposta, se houver algum tipo de incêndio no condomínio, mas também e principalmente do ponto de vista de prevenção de incêndios. Este pacote de seguros há de vir aqui trazer uma série de benefícios para os moradores, do ponto de vista de garantir que hajam treinos, que haja uma rápida resposta por parte não só dos moradores em si, que já vão estar equipados de conhecimento que lhes permitirá fazer uma rápida e primeira intervenção na hora da emergência, e não só os próprios, a comissão dos moradores vai estar formada e vai ter equipamentos também que permitam responder, como caso de incêndio, de extintores, falo de sinalização de emergência, falo do ponto de encontro, que é o local de concentração seguro em caso de alguma emergência em qualquer lugar dos condomínios, e outras ferramentas que vão poder ajudar a prevenir incêndios. Conforme disse, o objetivo deste pacote não é responder ou ressarcir os danos caso aconteça alguma emergência, mas acima de tudo é garantir que haja segurança, não é, na vivência normal dos moradores, para que não aconteça nenhum tipo de incêndio nos condomínios, garantindo formação e materiais técnicos que garantam a prevenção de incêndios em todos os condomínios.